Senhor Jesus, a todos do canal no YouTube, Desperta Cristãos, Instagram, Antônio Salgado e Facebook, Antônio Salgado. Nos ajude numa obra social, pois no momento muitas pessoas estão precisando. Baixa teu somente a sua confiabilidade na minha pessoa. Veja em um dos meus vídeos e você vai ver como poderá ajudar. Eu não preciso, eu trabalho, tenho carteira assinada, graças a Deus. Inclusive estou vendendo 3 teclados, 2 sax alto, teclado 5 oitava, 2 sax alto, marca Igor e marca Winner, e 2 guitarras Les Paul. Parte dessa venda vai para a obra social. Veja um dos meus vídeos no YouTube e veja como você deve ajudar. Está o número da conta e agência. Glória a Deus. Vamos falar de um assunto de muitíssima importância. Parece que algumas igrejas ou alguns ministérios esqueceram deste assunto, desta pessoa, que é o que, irmão Antônio? Falando assim, é sobre o Espírito Santo. De antemão, a paz do Senhor Jesus, pedindo licença para entrar no seu lar, que é a nossa agora, EBD em casa. Sempre abordaremos assunto aqui na EBD em casa, Escola Bíblica em Casa. Por favor, nos acompanhe com a sua Bíblia, com a Palavra de Deus. Pegue caneta e papel para fazer anotações. Quem é o Espírito Santo? Quem é Deus? Estudo sobre o Espírito Santo. Não vai ser um vídeo muito longo para não enfadar a vós outros. O Espírito Santo é Deus, denominado na teologia como a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o primeiro, o Filho e a terceira pessoa, o Espírito Santo. A Bíblia responde explicitamente e a pergunta sobre o Espírito Santo, afirmando especialmente sua divindade e sua personalidade. A Bíblia explora de uma forma tão explícita e pessoais do Espírito Santo que sua relação com o Pai e o Filho pode ser entendida se também houver entendimento de que ele é uma pessoa. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Vamos ler? Mateus 28 e o versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Também, louvado seja o nome do Senhor. Também, se houver entendimento, como eu já falei, que ele é uma pessoa. Anote essa referência. 1 Coríntios capítulo 12, 4 e o 6. 1 Coríntios capítulo 12, 4 e o 6. Diz a palavra do Senhor: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Temos que reconhecer que ele também é uma pessoa. Sobre a personalidade do Espírito Santo, você que ligou agora nesse canal no YouTube, Desperta Cristãos, estamos falando do Espírito Santo. Agora nós vamos entrar em uma área, glória a Deus, que o Espírito Santo, ele fala, ele tem. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é intelecto. Romanos 8 e 27. Ele é intelecto, ele tem vontade e ele tem emoções. Romanos 8 e 27. Romanos, anote aí,
Pegue como referência Romanos, capítulo 8 e o versículo 27. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele é segundo Deus, intercede por todos os santos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele é intelecto. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 13. Ele também tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 11. 12 e o 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É a vontade do Espírito Santo. É repartir a sua vontade com quem ele quiser. Que seja uma criança, que seja um jovem e que seja um adulto. Nós estamos hoje aqui na nossa EBC, quer dizer, Escola Bíblica em Casa, em sua casa. Anote essas referências. Ele é intelecto, ele tem vontade e ele também tem emoções. Vontade, capítulo 12, versículo 11, que ele opera na vontade dele e não da dos homens. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele também tem emoções. Efésios aos Efésios, livro aos Efésios, Novo Testamento, capítulo 4 e o versículo 30. Aos Efésios 4 e o 30. Ele também tem emoções. Ele tem intelecto, ele tem vontade e ele também tem emoções. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do momento que nós fazemos algo de errado perante o Senhor, diante de Deus, isso entristece o Espírito Santo. Ele tem emoções. Efésios capítulo 4 e o versículo 30. Modo que suas ações refletem essa personalidade, pois ele ensina, o Espírito Santo, ele ensina, ele exorta, ele orienta, ele controla, ele testifica, ele repreende, ele intercede e tem ciúme também de nós. Não é esse ciúme humano que às vezes o homem tem pela mulher. Um ciúme humano que às vezes a mulher tem do homem. Não é esse ciúme não. O Espírito Santo também tem ciúme da nossa pessoa, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele ensina, exorta, orienta, controla, testifica e repreende. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 14 e o versículo 26. João 14, 26. O Espírito Santo, nesse momento que eu estou aqui, ele pode estar, pode não, ele está aqui nesse lugar, ele também está aí no seu lar. A partir do momento, João 14, 26, a partir do momento que nós invocamos o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, o Senhor se faz presente. Pois a sua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ele estaria presente. Eu sei que nesse momento, o Espírito Santo está presente aqui nesse lugar. Eu não posso ver, eu não posso ver, mas eu posso sentir a sua presença neste lugar aqui agora. Também você que está acompanhando esse estudo, você pode estar sentindo também agora o Espírito Santo. Glória a Deus. 14 e o 26. João. Não é 1 João. É João, Evangelho de João 14 e o 26. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem feito.
Pois bem, ele também é o Espírito Santo Consolador. Não é somente para nos exortar, para nos repreender, mas na hora que nós estamos precisando, se nós invocarmos a terceira pessoa da Trindade, como invocamos a Deus Pai e o Filho, também o Espírito Santo, ele está presente para nos consolar. O Espírito Santo é Deus. Aparece nas Escrituras sendo igualmente a Deus, assim como o Pai e o Filho Santo, de forma batismal, como a bênção apostólica pronunciada pelo apóstolo Paulo, indicam claramente essa divindade. Mateus 28 e 19, 2 Coríntios capítulo 13 e o 14, 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 4 a 6, e 1 Pedro 1 e 2. O próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, ele se refere a ele como Consolador. Além, tem muito mais, os atributos do Espírito Santo, que pertencem somente a Deus. Jamais ele vai repartir, dividir com o homem, porque é a sua peculiaridade. O que é peculiaridade? Peculiaridade é um particular de Deus, que ele jamais vai dividir e repartir com o humano. Glória a Deus, que é o quê? A sua onisciência, onipresença e onipotência. A soberania, a glória e a soberana. E a eternidade. Glória a Deus. E a própria santidade, tão singular que o objetiva. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e o 6. E aos Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo deve ser adorado? Sim. Sendo ele permanente, sendo ele Deus, o Espírito Santo deve ser adorado sim. Infelizmente, é comum entre os cristãos, talvez pela dificuldade de entender a doutrina da Santíssima Trindade, que na teologia nós chamamos de pneumatologia. Logia, estudo. Pneuma é espírito, estudo do Espírito Santo. Muitos não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas e Oséias, se não me faz memória, capítulo 6, o versículo 3 diz: prossigamos e conheçamos em conhecer ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A obra é do Espírito Santo. A obra se destaca em toda a trajetória da Bíblia, desde o início do livro de Gênesis. Em suas palavras, declara: o Espírito de Deus movia-se sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1 e o versículo 2. A criação do Pai criou todas as coisas através do Filho, pela agência do Espírito Santo. João 26 e o 13. E João capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 3. Vamos ler para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo. É a nossa EBC, Escola Bíblica em Casa. Assuntos que abordaremos aqui em seu lar, em sua casa. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor está presente aqui nesse lugar, assim como está aí no seu lar agora, nesse momento. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele quer operar em nosso meio. Ele quer fazer maravilhas em nosso meio. Ele quer a cada dia renovar a sua vida. Vivemos em um período turbulento, doenças, pestes, desemprego, enfermidade, muitas pessoas passando necessidade, mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui na terra, o Espírito Santo ainda está aqui para nos consolar. Glória a Deus.
para falar conosco. Glória a Jesus. Lembremos-nos que não existe somente o Pai, o Filho, Deus Pai e o Filho, glória a Deus Jesus, mas também é o Espírito Santo que renova a nossa alma. E ele vai até a divisão da alma e do Espírito. No momento que nós estamos tristes, angustiados, se nós dermos o lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar, glória a Deus, ele vai nos encher do seu Espírito. Glória a Deus. Já está dizendo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Não, Senhor. Primeiro, ele apresenta Jesus. Jesus salva. Jesus cura. Jesus limpa. Mas depois é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Glória a Deus. No momento que você, amigo, minha amiga, aceitar a Deus, você já recebe o Espírito Santo. Mas para você ser selado, você tem que buscar essa unção, buscar o Espírito Santo para você falar em mistério com Deus, para você falar em línguas estranhas. Espírito Santo, quero lembrar, não é para expulsar demônio. O Espírito Santo não é para ofender alguém. O Espírito Santo não é para maltratar alguém, não, Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo é para consolar, é para também ser pregado nas igrejas, ser pregado no meio do povo de Deus, que Ele é o Consolador, é aquele que nos consola, é aquele que nos renova. Glória a Deus. No momento de tristeza, no momento de angústia, aleluia, Ele se faz presente na nossa vida e nosso meio. Quem sabe nesse momento que eu estou falando aqui, o Espírito Santo, sim, com certeza está nesse lugar. Ele também está com você. Está falando com você nesse momento, aleluia, através dessa palavra que eu estou começando hoje, a nossa EBC, Escola Bíblica em Casa. Começando desse assunto, falando do Espírito Santo do Senhor. Meu amigo, irmão e irmã, vamos buscar essa unção, buscar o Espírito Santo nesses últimos dias, que hora nós estamos precisando. Que o Senhor vos abençoe, fique em paz em nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso e Ele está presente aqui em nosso meio. Eu quero fazer oração por você ter me tolerado até aqui agora, pedindo assim que o Espírito Santo te visite nessa tarde, no dia de hoje, 11/21/12/2021. Glória a Deus. Aqui dentro está 31 graus, talvez lá esteja mais. Glória a Deus. Estamos aqui às 17h36 no dia de hoje. Glória a Deus. Vamos orar agora, pedindo que o Espírito Santo adentre no seu lar. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por passarmos aqui falando de Ti, da Sua presença, porque eu creio na Sua palavra, aleluia, que o Senhor existe. O Senhor é a terceira pessoa da Trindade, assim como tem o Pai, tem o Filho e também o Espírito Santo, que nos renova, que nos corrige, que nos repreende, que nos exorta. Senhor, eu te peço por essas pessoas que estão do outro lado desta câmera, do outro lado deste vídeo, que o Senhor fale com ela agora, nesse momento, em nome de Jesus. Consola essa pessoa que está passando um momento difícil, que está passando dificuldade. O Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso amparo e o nosso refúgio. Eu te agradeço, ó Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe e obrigado pela atenção de vós outros. Glória a Deus. É a nossa EBC, Escola Bíblica em Casa. Anotou as referências? Repasse o vídeo de novo e veja que eu falei concernente à palavra do Senhor e dando referências bíblicas sobre o Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe. Tentei segurar um pouquinho do vento, a amarga tristeza então eu senti.
nas trevas da noite rendi meus anseios. Ainda mais fraca, então eu me senti. Trazer